Por toda a África, Europa e Ásia, a Idade Média foi um berço para eventos políticos, ação militar, invenções pioneiras, literatura influente e, claro, turbulência religiosa. Vamos voltar no tempo e olhar para alguns dos eventos mais significativos da Idade Média de todo o mundo medieval. 523-524 A Consolação da Filosofia. O senador romano Polímata e filósofo Boétios encontrou-se preso por Teodorico, o Grande, rei dos ostrogodos. Acusado de conspiração após defender publicamente um cônsul colega por denunciar a corrupção no governo, ele escreveu A Consolação enquanto aguardava a execução. Ele aborda o mal, destino, livre-arbítrio e a essência da felicidade. Ele inventou o conceito da roda da fortuna. O tratado tornou-se uma das obras mais populares entre estadistas, filósofos e teólogos durante a Idade Média, pois mesclava o pensamento clássico e a doutrina cristã. 525 O calendário Anno Domini. O monge Dionysius Extius inventou o sistema de datação Anno Domini e o usou pela primeira vez para calcular as datas da Páscoa. Dionísios definiu o ponto de partida no nascimento de Jesus Cristo, apesar de provavelmente ter calculado a data de forma imprecisa, usado para numerar os dias dos calendários gregoriano e juliano. Dionísios afirmou que haviam se passado 525 anos desde a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele decidiu esse número é desconhecido. A Igreja aceitou o calendário Anno Domini e eventualmente se tornou o principal método de datação no Ocidente. 529 a 534 Código de Justiniano. Justiniano I foi o primeiro imperador romano-bizantino do Oriente em Constantinopla. Ele autorizou a classificação das leis romanas vigentes. Os resultados ficaram conhecidos como o Código de Justiniano. Os conceitos jurídicos romanos preservados influenciaram o desenvolvimento de leis mundialmente e forneceram as bases para as leis civis atuais na Europa e América Latina. O direito comum desenvolvido nos tribunais medievais se espalhou para os Estados Unidos. 541 a 542 A Peste de Justiniano. Esta peste se tornou uma das primeiras pandemias na história registrada. Foi causada pela mesma bactéria responsável pela peste negra, que chegou mais de 800 anos depois. A peste foi nomeada após o imperador Justiniano, que se diz ter contraído a doença e se recuperado. O Império Bizantino foi devastado pela peste, que chegou a matar até 5.000 pessoas por dia em Constantinopla em seu auge. Estima-se que a pandemia tenha causado 25 milhões de mortes ao redor do Mediterrâneo e do Oriente Médio. 563 Santo Columba funda Iona. Santo Columba era um abade irlandês. Junto com 12 companheiros, embarcou em uma jornada para a ilha de Iona, na costa oeste da Escócia. Uma vez lá, os homens estabeleceram uma comunidade monástica para espalhar o cristianismo celta entre os reinos pagãos do norte e pictos. A fundação da abadia em Iona foi um marco para a expansão do cristianismo no norte da Inglaterra e Escócia. Na abadia, os monges transcreveram textos religiosos e educaram o clero. A rede de mosteiros, que se desenvolveu a partir de Iona, produziu manuscritos iluminados, como o Livro de Kells. 590, Gregório o Grande torna-se Papa. Gregório I tornou-se bispo de Roma e 6 anos depois iniciou sua missão para converter os anglo-saxões pagãos ao cristianismo. Gregório foi um escritor prolífico e suas obras, que incluem diálogos, cuidado pastoral e vários sermões, foram vistas como guias para bispos e o clero. Ele é creditado com o desenvolvimento do canto gregoriano, uma tradição central na música medieval. O papado de Gregório ajudou a melhorar o bem-estar dos romanos.
Ele também recuperou a autoridade papal em toda a França e Espanha, fortalecendo o papel da Igreja Católica, e enviou missionários como Agostinho de Cantuária e Paulino de York para a Inglaterra. Ele foi o primeiro papa de origem monástica, frequentemente creditado com o estabelecimento do papado medieval. Muitos creem que a espiritualidade medieval começou com o Papa Gregório. 6.18 A dinastia Tang começa. O general Li Huan fundou a dinastia Tang, liderando uma rebelião bem-sucedida e aproveitando a enfraquecida dinastia Sui. Tornou-se seu primeiro imperador e usou o nome Gaozu. A dinastia tornou-se uma era dourada para a arte e literatura. Houve um florescimento da poesia Tang e avanços na medicina, engenharia e cartografia. O budismo se espalhou pela Ásia Oriental e se tornou a ideologia dominante em toda a China. Foi durante a Tang que a rota comercial conhecida como Rota da Seda foi estabelecida, abrindo o país para influências estrangeiras e promovendo relações políticas com países vizinhos. Muitos historiadores consideram a Tang um ápice cultural, econômico e de estabilidade política na China. 622. Hégira. Essa foi a jornada que o profeta Maomé e seus seguidores fizeram de Meca para Medina, e marca um momento chave na história do Islã. Maomé fugia da perseguição para fundar uma comunidade baseada nos princípios islâmicos. A data representa o início do calendário islâmico e um marco na ascensão da religião. Em Medina, Maomé uniu as várias tribos sob uma única bandeira, para estabelecer uma comunidade política e religiosa. A data é fundamental para a história do Islã, simbolizando um marco espiritual conforme a luta progrediu para um período de crescimento e força. 651. Conquista muçulmana da Pérsia. Após um conflito que durou mais de 20 anos, isso marcou a queda do Império Sassânida e a expansão do Califado Islâmico. Os domínios muçulmanos expandiram consideravelmente com a incorporação das terras persas ao califado. Isso transformou o Irã, com a introdução de novos sistemas administrativos e a incorporação de culturas e ideologias islâmicas na sociedade persa. Desenvolvimentos futuros na região incluíram a ascensão do califado abássida e o florescimento de uma idade de ouro islâmica. Em 691, o budismo é endossado pelo Império Chinês. A imperatriz Tangwu Zetian reconheceu oficialmente o budismo como religião estatal da China. A religião havia sido introduzida no país séculos antes, mas por causa do apoio da imperatriz, muitas instituições budistas, templos e mosteiros foram construídos. O período revitalizou os ensinamentos budistas e muitos textos cruciais foram traduzidos para difundir a religião. Isso, por sua vez, impactou a arte, a política e a filosofia chinesas e moldou a identidade do futuro da China. 717-718 O cerco de Constantinopla. Constantinopla, a capital do Império Bizantino, foi sitiada pela segunda vez pelos árabes muçulmanos do Califado Umayyad. Após 20 anos de ataques e crescente ocupação das terras de fronteira, o Califado lançou um cerco significativo contra o imperador Léo III. Uma defesa vigorosa foi montada usando fortificações de ponta, forças navais e alianças políticas. O cerco é visto como um dos conflitos militares mais importantes da Idade Média, e seu fracasso teve repercussões generalizadas. Isso garantiu a sobrevivência do Império Bizantino e mudou toda a perspectiva do califado, pois o objetivo de conquista total foi questionado. 747-750 A Revolução Abáside. Também conhecida como o Movimento dos Homens da Vestimenta Preta, essa revolução resultou na derrubada do Califado Umayyad. O general persa Abu Muslim liderou os revolucionários que estavam insatisfeitos com o governo Umayyad em meio a acusações de nepotismo e corrupção generalizada.
Na Batalha do Zab, em 750, as forças umayyad foram derrubadas e a capital foi transferida de Damasco, na Síria, para Bagdá, na Pérsia. Este foi o início da Idade de Ouro Islâmica, com avanços na ciência, matemática, astronomia, artes e medicina. O período Abazide permitiu o florescimento do comércio, trocas culturais, realizações acadêmicas e estabeleceu tradições que se espalharam pelo mundo islâmico. Em 793, vikings invadem Lindisfarne. Os invasores vikings atacaram o mosteiro de Lindisfarne, também conhecido como Ilha Sagrada, na costa nordeste de Northumbria, na Inglaterra. Durante o ataque, muitos monges foram mortos ou capturados e escravizados. Isso abalou toda a cristandade. Alcuin, um estudioso nortúmbrio na corte de Carlos Magno, escreveu, cito, "Nunca antes tal terror apareceu na Grã-Bretanha como agora sofremos de uma raça pagã. Os pagãos derramaram o sangue dos santos sobre o altar e pisotearam os corpos dos santos no templo de Deus como esterco nas ruas. O pior estava por vir, pois o ataque apenas antecipava o início de mais invasões vikings. Por volta de 870, os dinamarqueses estavam presentes nas costas da França, Irlanda e Grã-Bretanha, iniciando a conquista dos reinos anglo-saxões. 800. Chalamet coroado. Sem Alamete foi coroado imperador romano, no dia de Natal em 800, a Dorcem. Já rei dos francos, Chalamet foi um grande defensor do papado e foi recompensado com o título do primeiro imperador no Ocidente por 300 anos pelo Papa Leão III. Isso marcou uma restauração do legado do império e uma união da autoridade cristã e secular. O reinado de Carlos Magno preparou o caminho para o futuro Sacro Império Romano. Ele foi uma figura de destaque na história do período medieval. 843. O Tratado de Verdun. O Império Carolíngio foi governado por Luís o Piedoso, sucessor de Carlos Magno. Agora em seu auge, tanto em território quanto em área, o Império foi dividido em 3 territórios. Os destinatários foram os filhos de Luís, Carlos, o Audaz, que governaria a França Ocidental, Luís, o Germânico, que recebeu a França Oriental, e Lotário I, que recebeu a França Central. Isso seguiu quase 3 anos de guerra civil e disputas internas. A assinatura do histórico tratado marcou o início da formação da Alemanha e da França. 862. A dinastia Rurik, na Rússia. Rurik era um chefe varangiano. Tradicionalmente, disse que ele foi convidado para governar as tribos locais para trazer estabilidade à região. Ele é considerado o fundador da dinastia Rurik, a dinastia governante de Kievan Rus, o primeiro estado eslavo oriental. Isso marcou o início do governo centralizado de Kievan Rus e seus principados. O território foi expandido por seus sucessores ao longo da Idade Média, e a influência da dinastia provou ser parte da fundação do nacionalismo russo. 910. Abadia de Cluny. William I, duque de Aquitânia, fundou a abadia beneditina de Cluny, em Borgonha, França. Sua fundação destacou a abadia como uma luz-guia na prática monástica, com ênfase em uma piedade rigorosa, disciplina religiosa e uma dedicação extrema à oração e adoração. As práticas em Cluny influenciaram mosteiros por toda a Europa. 911 é a fundação oficial da Normandia. O líder viking Rollo assinou o Tratado de Saint-Clair-sur-Epte com Carlos, o Simples, rei da França Ocidental, em um ato que lhe concedeu o condado de Rouen. Isso estabeleceu o Ducado da Normandia e marcou um ponto na história europeia que viu os nórdicos se integrarem à França. Os descendentes de Rollo, conhecidos como normandos, desempenharam um papel fundamental na formação da história da Inglaterra, Itália e do Império Bizantino nos 2 séculos seguintes.
9.19 Pólvora. É possível que a pólvora tenha sido usada pela primeira vez na guerra na Batalha de Langshan-Yang no rio Yangtze. Os Hui destruíram 400 navios inimigos usando um lança-chamas. O lança-chamas pode ter usado pólvora para incendiar gasolina na superfície da água. O uso de pólvora se espalhou pela China e pelo mundo, mudando fundamentalmente a face da guerra. 979. A China se reuniu sob a dinastia Song. Após usurpar o trono da dinastia Zhao posterior, o imperador Taizu de Song passou 16 anos conquistando o resto da China, reunificando territórios que uma vez pertenceram aos impérios Tang e Han. A consolidação viu uma era de avanço cultural e reforma política representada pelo desenvolvimento econômico e inovações tecnológicas. A dinastia governou por mais de 300 anos. 988, Vladimir I é batizado como cristão. Vladimir o Grande foi príncipe de Novgorod e Kiev. Ele consolidou o reino de Kievan Rus, prevenindo incursões das tribos bálticas, búlgaros e nômades orientais. Vladimir, antes pagão eslavo, converteu-se ao cristianismo em 988, destruindo monumentos pagãos, estabelecendo igrejas e trazendo o cristianismo para seu povo. 1025. O cânone da medicina. Avicena era um filósofo e médico muçulmano persa. Ele compilou sua enciclopédia de medicina em 5 livros. Ele mesclou as tradições anteriores da medicina greco-romana, tirando inspiração especialmente das obras de Galeno, com pesquisas persas, indianas e chinesas. O tratado foi traduzido para o latim no século XII e se tornou um padrão nas universidades europeias. Em todo o mundo, o Cânon da Medicina é um dos livros mais influentes de sua época. 1043, o reino de Niri começou. Nuri era uma sociedade medieval que se acredita ter começado por volta de 1043, quando Isner e Efecunin se tornou o primeiro rei sacerdote. O reino estava situado na atual Nigéria, África Ocidental, sendo um refúgio para escravos e excluídos. Os Isneri gerenciavam a diplomacia e o comércio com países como Egito, Etiópia, Babilônia e Índia. O reino teve um impacto significativo na política e religião, no que é conhecido hoje como Terra Igbo, e sua cultura influenciou permanentemente os Igbo do norte e do oeste. 1054. O Grande Cisma. Essa ruptura de comunhão entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa Oriental continua hoje. Uma série de diferenças eclesiásticas e teológicas causou a divisão entre o patriarca Micael I Cerularius, de Constantinopla, e o Papa Leão I X, pois cada um excomungou o outro. Resultou na formação de 2 ramificações distintas do cristianismo. 1066, a conquista normanda. Os combates atingiram seu clímax na Batalha de Hastings neste ano, quando William da Normandia venceu o rei anglo-saxão Harold e foi coroado rei da Inglaterra. Isso trouxe mudanças culturais, políticas e sociais significativas para o país. 1077. Caminhada para Canossa. No que tem sido descrito como um dos momentos mais dramáticos da Idade Média, o santo imperador romano Henrique VII fez sua famosa caminhada descalço na neve. Henrique foi pedir perdão ao Papa Gregório VII, pois enfrentava a excomunhão por causa da controvérsia da investidura. Essa era uma disputa sobre a capacidade de escolher e instalar bispos. O evento simbolizou a luta pelo poder entre a Igreja e o Estado, provando que, para os medievais, a Igreja tinha a vantagem. 1084, Zai Zaitonzan publicou
Esta crônica, publicada na dinastia Song do Norte, registrou a história chinesa de 403 a.C. a 959 d.C., encomendado pelo imperador e compilado por seu oficial Sima Guang, levou 19 anos para ser concluído. Cobre 16 dinastias ao longo de quase 1.400 anos. Consistindo de 294 rolos e totalizando cerca de 3 milhões de caracteres chineses, ainda se mantém como uma das obras mais ambiciosas da literatura e é crucial para a nossa compreensão da história chinesa. 1095. As Primeiras Cruzadas. No Concílio de Clermont, o Papa Urbano II convocou todos os cristãos a apoiar o Império Bizantino, empreendendo uma peregrinação armada a Jerusalém. Esta foi a primeira de várias guerras religiosas visando recuperar a Terra Santa do domínio islâmico. 4 anos depois, após um cerco de 5 semanas em que milhares de judeus, cristãos e muçulmanos foram mortos, os cristãos assumiram o controle de Jerusalém, marcando o fim da Primeira Cruzada. Depois foram estabelecidos 4 estados cruzados e a presença permaneceu na região até a queda de Acre em 1291. Depois disso, não houve mais tentativas significativas de recuperar a Terra Santa. 1098, os cistercienses. Esta ordem religiosa de monges e freiras é um ramo dos beneditinos. Os cistercienses foram fundados por Hobdov Mullen e monges determinados a retornar a um modo de vida mais austero. Os cistercienses usavam vestes brancas, diferenciando-se dos beneditinos, que utilizavam hábitos pretos. Na abadia de Citeaux, em Dijon, França, onde a ordem foi fundada, enfatizava-se autossuficiência, castidade espiritual e contemplação. Isso marcou o início da reforma monástica, pois os cistercienses buscavam uma vida de trabalho manual e autonegação em oposição à permissividade de outras comunidades monásticas. No início do século XIII, o movimento se espalhou por toda a Europa. Arquitetura gótica de 1135. O estilo gótico surgiu na França e começou com a renovação da Basílica de Saint-Denis pelo abade de Suger. Foi definido por arcos pontiagudos, contrafortes voadores e abóbadas nervuradas. A arquitetura é perfeita para criar estruturas mais altas e leves. Isso possibilitou a criação de magníficas catedrais e grandes igrejas com altos campanários, trabalhos em pedra elaborados e enormes vitrais. Combinando devoção religiosa e inovação artística, o movimento se espalhou, transformando cidades e vilas com edifícios icônicos como a Notre-Dame em Paris e a Catedral de Colônia, na Alemanha, a maior do norte da Europa. 1170, 1180, a Mishneh Torah é escrita. Também conhecido como o Livro da Mão Forte, este trabalho de 14 volumes sobre o judaísmo foi escrito pelo rabino e filósofo sefardita Moisés ben Maimon. É a única obra medieval que detalha todas as observâncias judaicas. O livro apresenta uma declaração completa das leis orais do judaísmo, sendo um guia abrangente para suas leis e ética. 1206. Genghis Khan declarado Grande Khan dos Mongóis. Após unir as tribos mongóis na maior parte de sua vida, Khan partiu para lançar uma série de campanhas militares. Seu exército massacrou milhões de pessoas, estima-se até 80 milhões, em sua conquista para estabelecer o maior império contínuo da história. Em 1294, estendia-se do Mar do Japão no leste até partes da Europa Oriental no oeste, até o subcontinente indiano e o Planalto iraniano, e tão ao norte quanto o Ártico. A conquista teve consequências de longo prazo e um impacto duradouro nas regiões envolvidas. 1215, o Quarto Concílio Lateranense.
O Papa Inocêncio III convocou esta reunião em Roma. O concílio reuniu centenas de bispos e autoridades eclesiásticas para decidir sobre questões de doutrina, administração e disciplina cristãs. Algumas das decisões tiveram um profundo efeito sobre a Igreja Católica daí em diante e incluíram a exigência de pelo menos uma confissão anual, a participação anual na comunhão e o tratamento de judeus e hereges. As decisões do Quarto Concílio Lateranense moldaram a política e os procedimentos da Igreja por séculos. A Grande Carta foi assinada pelo rei João da Inglaterra em Runnymede, perto de Windsor. Foi elaborada pelo arcebispo de Canterbury para fazer a paz entre o rei e um grupo de barões rebeldes. O documento é considerado uma base para a democracia moderna, estabelecendo regras sobre como o país deve ser governado, afirmando que ninguém está acima da lei, todos têm direito a um julgamento justo e as pessoas devem ser tributadas de forma justa. 1258 – O Cerco de Bagdá. Isso anunciou a queda do Califado Abassi de 500 anos, pois o exército mongol, sob o comando de Hülgu Khan, neto de Genghis Khan, capturou Bagdá. O Ilkhanate de Hülgu continuou a governar a cidade, que se recuperou do saque e prosperou. O cerco de Bagdá é tradicionalmente usado como marcador para o fim da Idade de Ouro Islâmica, cujas consequências são desconhecidas. 1265 Suma Teológica. Thomas Aquinas era um frade dominicano italiano e padre. Ele foi um dos filósofos e teólogos mais influentes da Idade Média. Em 1265, ele iniciou o Resumo da Teologia, um grande compêndio dos principais ensinamentos teológicos da Igreja Católica. Em 1909, o autor Joseph Perrier o descreveu como citação, uma das clássicas da história da filosofia e uma das obras mais influentes da literatura ocidental. É a obra mais perfeita de Aquino, o fruto de seus anos de maturidade, na qual o pensamento de toda a sua vida é condensado. Destinada como um guia para estudantes, a Suma Teológica moldou as discussões acadêmicas da Idade Média. Aquino morreu em 1274, antes que toda a obra fosse concluída. 1291 – A Queda de Acre. Quando Acre caiu para o Império Mamluk, os cruzados perderam seu último grande reduto no reino de Jerusalém. O cerco durou pouco mais de 8 semanas, e o vitorioso sultão Al-Ashrif de Khalil retornou ao Cairo com o portão da igreja de Santo André, que foi então usado na construção de uma mesquita. A queda de Acre anunciou o fim das Santas Cruzadas. Nenhuma consequência significativa foi levantada para recapturar a Terra Santa novamente. Em 1291, os monarcas e nobres da Europa tinham outros interesses e entusiasmos para capturar seu interesse. Isso foi apesar dos esforços determinados do papado para levantar novas cruzadas para retomar a Terra Santa. 1315 a 17 a Grande Fome. Na primavera de 1315, chuvas fortes atingiram grande parte da Europa. Em 1316 ainda chovia. As colheitas falharam e os preços dos alimentos subiram. Na Lorena, França, o preço do trigo subiu 320%. As pessoas passavam fome e, para piorar, o gado e as ovelhas foram dizimados com o início de uma doença. A carne não podia ser curada por falta de sal, pois a salmoura não evaporava no tempo úmido. Havia fome e morte em grande escala, com histórias generalizadas de canibalismo e infanticídio. A calamidade afetou significativamente a Europa medieval, com grande número de vítimas, agitação social, aumento da criminalidade violenta e a propagação de doenças contagiosas. 1320 A Divina Comédia.
O poeta italiano Dante Alighieri completou seu poema épico alegórico em 1320. Nele, ele descreve as viagens do autor pelo inferno purgatório e céu, apresentando perfeitamente ao leitor uma visão de mundo medieval do pós-vida. Foi Dante quem primeiro introduziu ao mundo o conceito dos 9 círculos do inferno como uma representação do aumento gradual do pecado por graus de maldade. Dante se baseou na teologia e filosofia derivadas da Suma Teológica de Tomás de Aquino ao escrever o poema. As ideias de Dante tiveram uma enorme influência na arte e na literatura ao longo dos séculos, e a Divina Comédia é considerada uma das maiores obras da literatura ocidental. 1325. Os mexicas fundaram Tenochtitlan. Forçados a sair de seu habitat anterior, os mexicas, ou astecas, agora formaram a cidade de Tenochtitlan, no pântano do Lago Texcoco. Uma próspera cultura logo se desenvolveu, e a cidade cresceu e se espalhou através de ilhas artificiais para um tamanho de mais de 5 milhas quadradas, tornando-se o centro de um novo império. Por volta de 1520, Tenochtitlan abrigava cerca de 400 mil pessoas, sendo o centro asteca mais importante e o maior e mais poderoso da Mesoamérica. Foi destruída quando Hernando Cortés invadiu com seus conquistadores espanhóis, causando a queda do Império Azteca. Cortés fundou a capital espanhola da Cidade do México sobre as ruínas de Tenochtitlan. 1337, a Guerra dos 100 Anos. O que começou como uma disputa feudal sobre o Ducado de Aquitânia se transformou em um conflito entre Inglaterra e França que continuaria esporadicamente por 116 anos. Começou quando o rei Eduardo III da Inglaterra tentou reivindicar o trono francês e os franceses caíram em um conflito civil. Os conflitos levaram a batalhas notáveis e sangrentas como Agincourt e Crécy. No final, os franceses saíram vitoriosos. A derrota geral deixou a Inglaterra com um gosto amargo e uma rejeição a tudo que é francês, incluindo a sua língua. Portanto, o inglês se tornou a língua oficial da Inglaterra em 1362. Os problemas políticos e financeiros causados pela derrota inglesa foram cruciais nas subsequentes Guerras das Rosas. Na França, o triunfo deles acelerou a transição de uma monarquia feudal para um Estado centralizado. 1347 a 51, a Peste Negra. Uma das pandemias mais devastadoras varreu a Eurásia no meio do século XIV. Estima-se que tenha matado até 200 milhões de pessoas. A peste bubônica, causada por uma bactéria e espalhada por pulgas, produziu uma devastação social, econômica e cultural avassaladora. O declínio da população causou uma escassez na força de trabalho e um enorme aumento nos salários, mas também houve inflação desenfreada. O fervor religioso e o fanatismo também aumentaram. 1368, a dinastia Ming. Na China, a dinastia Ming passou a governar após o colapso da dinastia Yuan mongol. Os Ming ficaram no poder até meados do século XVII, restaurando os valores confucionistas e as tradições chinesas. A economia prosperou, a população aumentou e ocorreram conquistas culturais notáveis em arte e literatura. Em 1420, a Cidade Proibida foi concluída e o terceiro imperador Ming transferiu a capital para Pequim, que permanece como a principal sede do governo chinês desde então. Houve grandes expedições navais, como as viagens de Zheng He, e um comércio marítimo bem-sucedido. A porcelana azul e branca Ming tornou-se uma exportação dominante e foi procurada globalmente. Outras realizações notáveis da Ming incluíram a reforma da Grande Muralha. 1378, o Cisma do Ocidente. Também conhecido como Cisma Papal, foi um cisma na Igreja Católica quando 2 bispos, um em Roma e outro em Avignon, França, reivindicaram ser o verdadeiro Papa.
Em 1409, uma terceira linha de papas e pretendentes se uniu à crise já em andamento. O papado residia em Avignon, França, desde 1309. Gregório X, primeiro, o último papa em Avignon, foi persuadido a retornar a Roma em 1377. Após a morte de Urbano VI, um grupo de cardeais franceses rejeitou a eleição de seu sucessor e nomeou Clemente VII como papa em Avignon. Em 1409, o Concílio de Pisa declarou ambos os homens ilegítimos e elegeu um terceiro, o antipapa João XXIII. As lutas internas geraram conflito político e religioso por toda a Europa. O cisma durou quase 40 anos, até 1417, quando o Concílio de Constança resolveu a questão, cancelou todas as reivindicações e elegeu o Papa Martinho V como Papa em Roma. O cisma do Ocidente destacou os problemas dentro da Igreja Católica que mais tarde levariam à Reforma e à Reforma Protestante. 1397, a União de Kalmar. Acordado em Kalmar, Suécia, esta foi uma união política entre os três reinos escandinavos da Dinamarca, Noruega e Suécia, que na época também incluíam grande parte da atual Finlândia. A Noruega também incluía os territórios ultramarinos da primeira Islândia, Groenlândia, as primeiras Orkney e Shetlands. A união foi projetada pela rainha Margarida I da Dinamarca e foi criada para tornar a Escandinávia um estado unificado, poderoso o suficiente para resistir a um ataque de qualquer ameaça externa. Embora a estabilidade política tenha sido alcançada por um tempo, dificuldades internas e diferenças regionais levaram ao fim da União no início do século XVI. No entanto, a União de Kalmar ajudou a moldar a situação política no norte da Europa. Competição do Batistério de Florença de 1401. Foi uma competição que mudou a história da arte. Realizada em Florença, a Associação de Comerciantes de Têxteis queria encontrar um artista que pudesse projetar a porta norte do Batistério de San Giovanni. O tema deveria ser o sacrifício de Isaac. 7 artistas proeminentes participaram da competição, mas foi o design inovador de Lorenzo Ghiberti que ganhou o prêmio. No que tem sido descrito como o início do Renascimento, Ghiberti levou 21 anos para completar as portas de bronze dourado, consistindo de 28 painéis, retratando a vida de Cristo. Sua tentativa de reconciliar temas bíblicos e clássicos marcou um renovado interesse na antiguidade clássica e no conceito de humanismo que definiria o Renascimento. 1439, a imprensa Gutenberg. Johannes Gutenberg era um ferreiro alemão e inventor. Em 1439, ele inventou a prensa de impressão de tipos móveis. Apesar de o tipo móvel já ser usado na China, inventado por Bai Sheng no século XI, a prensa de Gutenberg tinha uma velocidade muito maior. Isso criou uma revolução da informação, pois a palavra escrita se tornou mais acessível e, mais importante, mais acessível. A prensa tipográfica teve um enorme impacto no desenvolvimento do Renascimento e da Reforma. Acredita-se que Gutenberg seja uma das figuras mais influentes da história humana e é celebrado em todo o mundo. Em 1453, Constantinopla foi sitiada novamente. O líder otomano, Sultão Mehmed II, conquistou Constantinopla após um cerco de 55 dias e pôs fim ao Império Bizantino. Isso marcou o fim do Império Romano no Oriente, um estado que durou por 1500 anos. Os otomanos ascendiam como uma grande potência mundial. Foi também um momento divisor na história militar, já que Constantinopla foi superada pelo bombardeio de canhões. As cidades e castelos não podiam mais depender de suas muralhas e paredes para repelir invasores, agora que a pólvora estava em cena. Para alguns historiadores, isso marcou o fim do período medieval e o início do moderno, já que a queda de Constantinopla afetou a cultura e o comércio da região e levou os exploradores europeus a buscar novas rotas comerciais, contribuindo para a era das explorações.
1455 a 1487. As Guerras das Rosas. Lutada entre as casas de Lancaster e York pelo controle do trono inglês, o conflito resultou na morte de Ricardo III de York, o último rei inglês a ser morto em batalha, pelas forças de Henrique Tudor de Lancaster na Batalha de Bosworth Field, em 1485. Tudor foi posteriormente coroado rei Henrique VII. A dinastia Tudor produziu dois dos monarcas mais importantes da história inglesa, Henrique VIII, que iniciou a Reforma Primeira Inglesa, e sua filha, Rainha Elizabeth I, que presidiu a Era Elizabetana, frequentemente retratada como uma era dourada na história inglesa. 1492. Colombo navega para as Américas. O explorador italiano foi patrocinado pelos reis Isabela e Ferdinand, da Espanha unificada. Colombo navegou pelo Atlântico em busca de uma nova rota para a Ásia. Em vez disso, ele chegou ao Caribe, o que marcou o início da exploração e colonização das Américas. As viagens de Colombo criaram uma transformação econômica no comércio global. Alterou o curso da exploração europeia, produziu trocas culturais e impérios coloniais, finalmente remodelando a economia mundial. Estes são alguns dos principais eventos ocorridos na Idade Média. Há muitos outros, mas selecionamos esses 50 por seu impacto profundo em nossa história. Agradeço por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Comente abaixo se deseja ver mais vídeos longos assim. Como sempre, nos vemos na próxima semana em outro vídeo. Até lá, saúde!